Camila se acomodou no sofá, colocando um travesseiro debaixo do braço e ligando a televisão. Hoje era seu tão esperado dia de folga. A semana tinha sido intensa. Auditorias, relatórios, reuniões. O fim do trimestre sempre era um período de alta demanda para os economistas. Seu marido havia viajado para o interior para visitar a tia, que não vinha se sentindo bem ultimamente. Um antigo problema de saúde havia piorado, e o tratamento exigia dinheiro. Os medicamentos e os procedimentos não eram baratos, mas Eduardo não hesitava em gastar o que fosse necessário para ajudar aquela que considerava sua segunda mãe. Afinal, Cecília não era apenas uma tia próxima. Quando ele era criança, foi ela quem o acolheu e criou como um filho. Substituiu tanto a mãe quanto o pai, cuidando dele até que se tornasse independente. Eduardo tinha apenas 10 anos quando a tragédia aconteceu. Ainda era um menino. Naquela noite, ele dormia sozinho em casa, algo que já estava acostumado, pois seus pais trabalhavam no turno da noite. Não tinha medo, mas naquela manhã, foi despertado pelo barulho da porta se abrindo. Ao olhar, viu uma vizinha com os olhos vermelhos e inchados de chorar. No mesmo instante, entendeu que algo terrível havia acontecido. E de fato, sua vida nunca mais foi a mesma nos dias que se seguiram à tragédia. Eduardo passou um tempo na casa dos avós, e depois, Cecília voltou de uma viagem a trabalho e levou o menino para morar com ela. Camila, é claro, conhecia Cecília. Não era uma mulher tão velha ainda, sempre sorridente, gentil, mas um tanto reservada. Isso não importava. O que realmente valia era que ela era uma boa pessoa, sempre disposta a ajudar. Com frequência, mandava produtos da roça, queijo fresco, leite sem conservante, coisas que não se compram na cidade. Infelizmente, sua antiga doença tinha voltado. O coração estava fraco, e agora precisava de tratamento. Eduardo, como sobrinho dedicado, não a deixava sozinha e a ajudava em tudo. Camila admirava essa qualidade do marido. Gostava do fato de ele ser tão confiável e atencioso. Ele a tratava da mesma forma. Camila e Eduardo se conheceram há pouco menos de 2 anos, na véspera do Ano Novo. A empresa onde Camila trabalhava como economista estava comemorando a chegada do novo ano em um restaurante. No mesmo local, o time da fábrica onde Eduardo era engenheiro também realizava sua confraternização. No início, os grupos ficaram separados, com mesas organizadas em diferentes partes do salão. Mas, conforme a festa avançava, talvez pelo efeito das bebidas, talvez porque o DJ soube animar o ambiente com a pista de dança, os convidados acabaram se misturando. Foi então que Camila notou Eduardo, um homem alto, bonito, vestindo uma camisa preta e calças bem alinhadas. Eduardo convidou Camila para dançar uma música lenta, e ela aceitou com prazer. Em primeiro lugar, ela já tinha gostado dele à primeira vista. Era um homem alto, atlético, bem apessoado, exatamente o tipo que sempre a atraía. Em segundo, o convite veio no momento certo. Era desculpa perfeita para evitar dançar com Valentim, o chefe do departamento de vendas. Ele ainda era jovem, mas tinha um jeito desleixado, sempre suado, e sua presença lhe causava certo incômodo. Ainda assim, os colegas insistiam em juntá-los, já que ambos eram solteiros. Valentim, por sua vez, parecia aprovar a ideia. Passou a noite inteira grudado em Camila, e ela já não sabia mais como se livrar dele. Não podia simplesmente dar um fora, por mais que quisesse. Afinal, ainda era um colega de trabalho e alguém com certa influência na empresa. A situação estava ficando cada vez mais constrangedora. Então, o convite de Eduardo surgiu como uma salvação. Enquanto dançavam, começaram a conversar e se conhecer melhor. Camila gostou de tudo nele desde o primeiro momento. O tom de voz, a maneira como falava, até o cheiro que exalava. Sentiu-se atraída por ele de imediato. E quando seus olhares se cruzaram, ficou claro que Eduardo também estava encantado. Seus olhos transmitiam tanto fascínio, tanta ternura, que Camila chegou a sentir uma leve vertigem. Naquele instante, Valentim e seus olhares insistentes foram completamente esquecidos. Agora, só existia Eduardo. Depois da dança, os dois foram juntos até a varanda. Enrolados em mantas quentes, observaram a cidade iluminada pelas luzes festivas e continuaram conversando, se conhecendo melhor. Era evidente que aquele era o começo de algo grande, sério e bonito. Claro que trocaram telefones,
E ao saírem do restaurante, pegaram o mesmo táxi. Eduardo manteve o respeito o tempo todo, mas Camila, por conta própria, se encostou nele no banco do carro. Ele a envolveu com o braço de imediato, como se estivesse esperando por isso o tempo todo. Uma onda de arrepios percorreu o corpo dela. Nunca tinha reagido assim ao simples toque de alguém. Naturalmente, começaram a se encontrar com frequência. Eduardo sempre tentava planejar algo especial para cada encontro. Iam a exposições, visitavam pontos turísticos da região que Camila nem sabia que existiam, assistiam a shows. Aliás, seus gostos musicais combinavam perfeitamente. Quando percebeu isso, Camila nem se surpreendeu. Lá no restaurante, já tinha sentido que eram feitos um para o outro, como se fossem duas metades da mesma coisa. Ela já nem acreditava mais que algo assim pudesse acontecer. Estava perto dos 30 anos, e claro, já tinha vivido alguns relacionamentos antes. Chegou até a morar com um ex por cerca de 1 ano, mas, no final, sempre acabava se decepcionando. O pior era que, no fundo, ela sempre percebia os sinais desde o começo. Havia algo incômodo, pequenos alertas que soavam logo nos primeiros meses. E no final, vinha a decepção, a separação, as lágrimas. Com Eduardo, porém, tudo era diferente. Até mesmo coisas que normalmente irritariam Camila em outras pessoas pareciam charmosas e engraçadas nele. Por exemplo, Eduardo tinha o hábito de cantarolar no chuveiro e de espalhar coisas pela casa depois do trabalho. Em qualquer outra situação, isso a incomodaria. Mas, com ele, Camila aceitava tudo de bom grado. Amava Eduardo exatamente como ele era, com todas as suas manias e particularidades. E ele retribuía esse amor com o mesmo carinho e cuidado. Camila nunca tinha se sentido tão valorizada e amada por alguém como se sentia com ele. Eles eram felizes juntos, e logo decidiram morar sob o mesmo teto. Foram viver no apartamento de Eduardo, que ele tinha terminado de pagar há pouco tempo, um espaçoso 2 quartos no centro da cidade, moderno, aconchegante e muito bem decorado. A história de vida de Eduardo despertava respeito em qualquer pessoa. Ele tinha conquistado muito por conta própria, sem depender de ninguém. Camila sabia o quanto a trajetória dele tinha sido difícil. Eduardo havia perdido os pais ainda na infância e foi criado por sua tia, Cecília. Ela também teve seus próprios desafios. Chegou a ser casada, mas descobriu que o marido tinha uma amante havia anos. Quando ele finalmente foi embora para ficar com a outra mulher, Cecília ficou sozinha. Eles não tinham filhos. O que tornou a separação um pouco mais fácil foi o fato de que o único filho que Cecília e o ex-marido tiveram, uma menina, faleceu logo após o nascimento. Depois disso, Deus não lhe deu mais filhos. Quando Eduardo perdeu os pais, Cecília o acolheu imediatamente, e pouco tempo depois, oficializou sua guarda. Eles viviam bem juntos, com total sintonia e compreensão mútua. Sempre se apoiavam, ajudavam um ao outro e conversavam com sinceridade. Eduardo podia ser completamente aberto com Cecília, como com ninguém mais. Talvez por isso ela nunca tenha se casado novamente. Não que o sobrinho fosse um obstáculo, a decisão foi inteiramente dela. Dizia a todos que já tinha vivido a experiência do casamento e que não queria passar por isso de novo. Dedicou toda a sua energia ao trabalho e à criação de Eduardo, que, desde pequeno, mostrava grande potencial. Na escola, era um dos melhores alunos. Fazia as tarefas com dedicação, tirava notas altas nas provas, participava de Olimpíadas estudantis e ainda praticava esportes. Na escola do interior onde estudou, havia um time de basquete, e ele adorava jogar. Mas seu verdadeiro talento estava nas ciências exatas, especialmente física e matemática. Já no ensino médio, Eduardo decidiu que queria ser engenheiro. Cecília o apoiou de imediato. Pesquisou sobre as universidades e os exames de admissão. Sabia que ele precisaria se preparar bem. Infelizmente, não tinha dinheiro para pagar um professor particular especializado na preparação para um curso tão concorrido. Então, Eduardo estudou sozinho, dedicando-se intensamente aos livros. Eduardo conseguiu exatamente a vaga com que sonhava, e como era de outra cidade, recebeu um quarto no alojamento estudantil. Assim, começou uma nova fase em sua vida. Cecília sentia um orgulho imenso do sobrinho. Quando viu o nome dele na lista de aprovados, chegou a chorar de emoção. Eu nunca tive dúvidas.
Sempre soube que você iria longe, disse, abraçando Eduardo, que já a tinha ultrapassado em altura há alguns anos. A universidade era um mundo fascinante para ele. E o melhor de tudo, os estudos fluíam com facilidade. Isso lhe permitia até trabalhar meio período, e de vez em quando, participar de algumas festas universitárias. Não que Eduardo fosse um frequentador assíduo desses eventos, mas também não se privava totalmente de se divertir. Com o tempo, porém, as responsabilidades foram aumentando e a rotina na cidade grande começou a consumi-lo. Ainda assim, ele e Cecília continuavam se falando todos os dias. Eduardo se preocupava com ela, principalmente por causa dos problemas cardíacos que já a acompanhavam há anos. Tudo começou muito tempo atrás, no período em que Cecília perdeu a filha tão desejada e esperada. Naquela época, os pais de Eduardo ainda estavam vivos. Ele era só uma criança, mas lembrava bem da preocupação de sua mãe com a irmã. A Cecília está muito mal, ela murmurava para o pai. Além de ter chegado ao ponto de sofrer um infarto, ainda está com a cabeça perturbada. Diz para todo mundo que a filha dela está viva, que a entregaram para uma família rica. Que viva o quê? O pai retrucava. Bebês que nascem tão prematuros não sobrevivem. Eduardo sabia que sua prima nasceu antes do tempo, e por isso, não resistiu. Mas Cecília, vez ou outra ainda falava da filha, mesmo depois de tantos anos. Com o tempo, Cecília se conformou. Hoje em dia, existem equipamentos e medicamentos modernos, mas quando sua bebê nasceu, o hospital do interior nem sequer tinha uma incubadora. Foi por isso que tudo aconteceu daquela forma. Você tem razão, Cecília balançava a cabeça. Seu estado emocional se estabilizou rapidamente depois da perda da filha recém-nascida. No entanto, os problemas cardíacos permaneceram, e de tempos em tempos, voltavam a se agravar. Por isso, Eduardo sempre se preocupava com ela. Camila conheceu Cecília algum tempo depois. Foi recebida com carinho e hospitalidade. A mesa estava posta, e a tia olhava para o sobrinho e sua noiva com ternura, querendo agradá-los. Ficava evidente que estava feliz por Eduardo finalmente ter decidido se casar. Já ouvi tanto sobre você, disse Cecília, balançando a cabeça. Finalmente, meu sobrinho se apaixonou de verdade. Estou muito feliz por vocês. Dá para sentir que serão felizes juntos. Cecília era uma mulher de alma bondosa, mas, desde o primeiro encontro, Camila percebeu que havia algo escondido nela. Por pequenos detalhes sutis, uma inquietação, uma leve tensão. Ela fazia questão de aparentar calma e serenidade, mas nem sempre conseguia. Eduardo, no entanto, não notava nada de estranho. Então, Camila preferiu não fazer perguntas. Podia ser apenas impressão sua. O casamento foi uma celebração íntima e acolhedora. Não era luxuoso, mas cheio de amor e alegria. Alugaram um salão e convidaram amigos e parentes de ambos os lados. Eduardo tinha uma família grande. Compareceram várias de suas tias e tios, primos, e até alguns sobrinhos netos. Pessoas boas e amigáveis, embora Camila nunca tivesse conhecido muitos deles antes. Eduardo conhecia bem apenas os pais e a avó de Camila, mas os demais parentes também gostaram muito dele. Claro, no casamento também estavam presentes muitos amigos. A festa teve brincadeiras animadas, danças empolgantes e diversos momentos emocionantes que chegaram a arrancar lágrimas dos convidados. A lua de mel foi um verdadeiro sonho. O som das ondas, areia branca e macia, frutas exóticas e doces, pessoas sorridentes e felizes ao redor. Parecia um conto de fadas. Voltar para casa foi difícil, mas o trabalho os esperava. Além disso, Eduardo se preocupava com Cecília, que não andava bem de saúde. Ela tentava não reclamar, mas Eduardo sabia que a aposentadoria não permitia grandes luxos. Por isso, ele sempre a ajudava financeiramente. Camila nunca viu problema nisso, mas nem todos pensavam da mesma forma. Que situação, hein? Disse Irina, colega e amiga de Camila, com um sorriso irônico. Você nem tem sogra, mas, ainda assim, seu marido vive como se tivesse duas famílias. Eu nunca deixaria o meu André gastar o dinheiro da casa com a mãe dele. Nossa família vem em primeiro lugar. Camila suspirou. Irina tinha suas convicções e não adiantava tentar convencê-la do contrário. Mas Camila sabia que Eduardo estava certo.
Se ele simplesmente ignorasse Cecília e a deixasse enfrentar as dificuldades sozinha, então sim, ela teria motivos para questionar o caráter do marido. O fato de ele agir de maneira responsável apenas aumentava sua admiração por ele. Além disso, Eduardo conseguia administrar bem seu tempo e suas responsabilidades. Eduardo conseguia equilibrar tudo, cuidava tanto de Cecília quanto de sua esposa, sem que faltasse dinheiro ou atenção para nenhuma delas. Naquele dia, eles tinham planejado um momento especial. Mesmo depois de casados, faziam questão de manter o hábito de sair para encontros românticos. No fim de semana, pretendiam ir ao cinema, jantar em um café charmoso e passear pela orla. Mas o telefone tocou. E nem foi Cecília quem ligou, foi sua vizinha, avisando que ela não estava passando bem. Eduardo ficou preocupado. Sem hesitar, se aprontou e saiu para vê-la. Camila se ofereceu para ir junto, mas o marido disse que não era necessário. Não queria que ela se preocupasse com seus problemas. Melhor você descansar. Peça algo para comer, relaxe um pouco, assista a TV. Você merece. A sua semana foi puxada. Mais tarde, quando eu voltar, podemos sair. Ainda dá tempo. Camila concordou. É claro que ficou um pouco chateada por ter que passar o dia de folga sozinha. Ninguém gosta quando os planos são cancelados. Mas a razão era mais do que compreensível. Além disso, ela realmente poderia aproveitar aquele tempo para si mesma. Assistiria seu seriado favorito, e talvez desse um pulo no shopping para renovar algumas peças do guarda-roupa de trabalho, algo que já estava adiando há algum tempo. Agora, estava deitada no sofá, aproveitando o merecido descanso. Só que o filme não a prendia. O enredo parecia bobo, forçado e previsível. Os personagens eram artificiais, as histórias sem profundidade, e a atuação dos atores deixava muito a desejar. Como é que ela tinha gostado disso antes? Camila pegou o controle remoto e começou a trocar de canal. Nada de interessante. Foi então que teve uma ótima ideia. Por que não assistir novamente ao vídeo do casamento? Todos tinham adorado o trabalho do cinegrafista. O resultado foi um filme lindo. E Camila se achava maravilhosa nas imagens. Parecia uma verdadeira estrela de cinema. O vestido caía perfeitamente bem. O branco realçava seu tom de pele levemente bronzeado. E Eduardo, ao seu lado, parecia igualmente elegante e feliz. As pessoas sempre comentavam que eles formavam um casal deslumbrante. Além disso, o cinegrafista tinha captado expressões espontâneas dos convidados, capturando momentos cheios de emoção e autenticidade. Algumas cenas eram especialmente tocantes. Sem dúvida, o profissional que contrataram era excelente. Por mais que já tivesse visto o vídeo várias vezes, sempre sentia vontade de assisti-lo de novo. Quem sabe dessa vez não notaria detalhes que haviam passado despercebidos antes. A filmagem era de altíssima qualidade, e Camila nunca se arrependeu de ter investido tanto naquele serviço. Na verdade, quando chegou a hora de marcar a data do casamento, ficou decepcionada ao perceber que aquele cinegrafista já não tinha mais disponibilidade. Para ela, ninguém mais poderia registrar aquele momento tão especial. Depois de assistir a alguns exemplos do trabalho dele, Camila teve certeza. Queria aquele cinegrafista para o seu casamento. Eduardo fez o impossível para garantir isso. Convenceu o profissional a adiar suas férias para que pudesse filmar a cerimônia. E graças a esse esforço, agora tinha um vídeo maravilhoso daquele dia especial. Camila assistia com prazer, admirando a si mesma na tela. Realmente parecia uma princesa de conto de fadas, e ao seu lado estava ele, seu príncipe atencioso e carinhoso, seu amado marido. O casamento tinha sido alegre e caloroso. Os convidados riram bastante, dançaram, os familiares de ambos os lados se conheceram melhor e se entrosaram. Havia momentos divertidos, concursos animados, risadas e sorrisos por toda parte. Mas, de repente, algo chamou a atenção de Camila. Algo que nunca tinha notado antes, mesmo depois de tantas vezes assistindo ao vídeo. E não era de se estranhar que tivesse passado despercebido. O detalhe que a intrigou apareceu no vídeo de maneira completamente acidental. No centro da cena, um dos tios de Eduardo fazia uma dança engraçada. Era nisso que todos os olhos estavam fixos. Mas, ao fundo, perto da porta, algo incomum estava acontecendo. Havia algo estranho naquela cena. Algo desconfortável. Talvez até perigoso.
Camila pausou o vídeo. A cena saiu do quadro, então ela voltou à gravação, assistiu de novo. Depois, mais uma vez. E por fim, deu zoom e colocou o trecho em câmera lenta. A princípio, não parecia nada alarmante. Apenas Cecília, perto da porta, conversando com um jovem loiro, de aparência simpática. O rapaz era loiro, de olhos azuis e pele bronzeada. Mas sua roupa destoava completamente do ambiente, nada de traje social, apenas uma camiseta comum, jeans e tênis. Ele encarava Cecília com um olhar pesado, quase intimidante, como se a estivesse pressionando. Ela, por sua vez, parecia desconfortável, encolhendo-se levemente, como se quisesse parecer menor. Sua postura transmitia submissão, quase uma súplica. Nas mãos de Cecília havia um envelope, o tipo usado para presentes em dinheiro. Ela era responsável por guardar esses envelopes no dia do casamento, certificando-se de que os presentes em dinheiro oferecidos pelos convidados estivessem seguros. O envelope que segurava naquele momento devia ser um desses. O homem disse algo curto e direto. Cecília respondeu, ou melhor, pareceu fazer uma pergunta. Ele balançou a cabeça negativamente e colocou a mão no bolso da calça jeans. O diálogo parecia continuar, mas o cinegrafista mudou o ângulo da câmera, e a cena desapareceu do enquadramento. Camila seguiu assistindo ao vídeo do casamento, que sempre lhe trazia tanta alegria. Mas agora, sua atenção não estava mais nos rostos felizes dos convidados ou nas brincadeiras engraçadas. Ela passou o restante do vídeo tentando encontrar outro momento em que aquele homem aparecesse. Quem era ele? O que Cecília estava fazendo? As perguntas surgiam uma atrás da outra, mas não havia respostas. A explicação mais lógica era que o rapaz fosse um funcionário da equipe do evento. Talvez fosse por isso que Camila não se lembrava dele e porque ele não aparecia nas fotos oficiais. Mas, se fosse só isso, por que Cecília parecia tão tensa? E por que estava entregando a ele um dos envelopes com dinheiro? Afinal, foi Eduardo, e não Cecília, quem organizou todo o casamento. Ela não fazia ideia dos detalhes, pois veio do interior apenas como convidada, junto com seus irmãos e irmãs. Além disso, as expressões dos dois naquela cena eram estranhas demais. O homem parecia estar ameaçando ou pressionando Cecília, e ela, claramente, o temia. Ao mesmo tempo, parecia precisar dele para alguma coisa. Camila percebeu que Cecília fazia de tudo para acalmá-lo, tentando manter a conversa. A situação era, no mínimo, estranha. Camila franziu a testa. Algo ali definitivamente não estava certo. Toda a leveza que sentia antes desapareceu. Agora, assistir ao vídeo e relembrar aquele dia feliz já não parecia tão agradável. A primeira coisa que lhe veio à mente foi revoltante. Cecília pegou o dinheiro dos presentes de casamento e entregou ao desconhecido, sem pedir permissão aos noivos e sem sequer comentar com Eduardo depois? Ou será que ele sabia de tudo? Se soubesse, por que nunca mencionou nada a Camila? Ele sempre foi sincero com ela. Eles nunca tiveram segredos um com o outro. Camila respirou fundo. Não queria pensar mal da família do marido, muito menos dele. Mas os pensamentos incômodos não a deixavam em paz. Não vou tirar conclusões precipitadas, disse em voz alta para si mesma. Primeiro, preciso entender o que realmente aconteceu. Depois, decido o que pensar. Mas como? Deveria perguntar diretamente a Eduardo. Se perguntasse, ele lhe diria a verdade, ou tentaria esconder algo. Camila não suportaria se Eduardo tentasse esconder a verdade ou se esquivar das perguntas. Ela já não conseguia lidar com aquilo sozinha. Pegou o telefone e ligou para sua amiga Patrícia. As duas se conheciam desde a infância e sempre podiam conversar abertamente sobre qualquer assunto. Olha, não sei, disse Patrícia depois de ouvir toda a história. Parece que você está se preocupando à toa. Preocupando à toa? Eu vi com meus próprios olhos. Cecília entregou um dos nossos envelopes de presente para aquele cara estranho. E se não fosse o seu envelope? Pode ter sido qualquer outro. Ou talvez você tenha se confundido. Você sabe que eu não me engano assim, Patrícia. A amiga suspirou. Sabia que Camila tinha um olhar atento para detalhes. Desde criança, ela sempre notava coisas que passavam despercebidas para os outros. Patrícia costumava brincar que Camila daria uma excelente detetive, se não fosse pelo fato de não ter nervos de aço para isso.
Mas essa cena não sai da minha cabeça, desabafou Camila. Eu não sei o que fazer. Talvez eu devesse ligar para Cecília e perguntar diretamente. Dizer que você viu essa cena no vídeo do casamento? Patrícia hesitou. Não sei. Parece meio direto demais. E se for um segredo, ela provavelmente vai inventar alguma desculpa. Você mesma já percebeu que Cecília é uma boa pessoa, mas sempre foi meio reservada, distante. Agora você tem certeza de que ela está escondendo alguma coisa. Então o que eu faço? Vá até lá e pergunte pessoalmente. Olhando nos olhos, é muito mais difícil mentir. Sem contar que você pode perceber muito mais sobre o que está acontecendo. Mas e se for só impressão sua? Além disso, Cecília tem problemas no coração. Será que vale a pena preocupá-la sem ter certeza de nada? Ponderou Patrícia. Eu não sei. Camila suspirou. No seu lugar, eu iria mesmo assim. Você pode dizer que está só fazendo uma visita. Quem sabe consegue descobrir algo de forma sutil. Camila refletiu por um instante. Acho que você tem razão. Não preciso chegar lá interrogando ninguém. Então, para que adiar? Tomando uma decisão, Camila começou a se arrumar para ir ao interior. Já conhecia bem o caminho, pois tinha ido algumas vezes com Eduardo. E caso se perdesse, poderia simplesmente usar o GPS. Curiosamente, sentiu um alívio imediato. Nada como ter um plano. Saber que estava tomando uma atitude era muito melhor do que ficar parada, imaginando 1000 cenários e alimentando suspeitas sem fundamento. O que diria para Cecília quando chegasse lá? Ainda não sabia. Mas resolveria isso na hora. O único problema era que Eduardo também estava lá. Se ele e Cecília estavam escondendo algo, seria difícil arrancar a verdade estando os dois juntos. Mas Camila, pelo menos, tentaria. O carro novo de Camila deslizava suavemente pela estrada. Ela abriu as janelas, deixando o vento fresco entrar. Gostava da sensação do ar bagunçando seus cabelos. O rádio tocava suas músicas favoritas, e ela cantarolava junto. De repente, seu humor havia melhorado. O cenário ao redor era bonito, os campos já estavam completamente despertos com a chegada da primavera. A paisagem era tão bonita que, se Camila soubesse pintar, certamente registraria aquela imagem em uma tela. Foi então que avistou a entrada da vila onde Cecília morava. Mas, o que era aquilo? Ainda de longe, Camila viu o carro de Eduardo. Ele fez uma curva à direita e acelerou em direção a uma das vilas vizinhas, seguindo pela estrada. Ele não a viu. Mas ela, sim, reconheceu perfeitamente o carro do marido. Para onde ele estava indo com tanta pressa? Provavelmente para Alto Paraíso. Que sorte! Isso significava que ninguém atrapalharia a conversa que ela queria ter com Cecília. Faltava pouco agora. O campo à frente era vasto, mas o caminho até a casa era curto, uns 200 metros, no máximo. Depois da longa viagem, era revigorante caminhar pelo cenário familiar. Camila chegou à porta e estendeu a mão para tocar a campainha. Mas, antes que pudesse apertá-la, ouviu a voz de Cecília. Ela falava baixo, mas com clareza. Camila conseguiu entender cada palavra. Eu não tenho mais dinheiro. Essa frase a fez congelar no lugar. Instintivamente, recuou um pouco e prendeu a respiração. Você entende, não é? Sem dinheiro, sem informações. A voz do outro interlocutor era masculina, jovem. Camila se aproximou da cerca, buscando uma fresta para ver quem estava ali. E então os viu. Cecília estava pálida, com uma expressão aflita e confusa. E à sua frente estava o mesmo homem do vídeo do casamento. O jovem bonito para quem ela tinha entregado o envelope de dinheiro. Mas, que coincidência era essa? Eu sei, Fábio, mas eu já, continuou Cecília, com a voz trêmula. Eu já entreguei a você todas as minhas economias. O dinheiro do meu sobrinho. Agora estou nessa situação. Você acha que isso é fácil para mim? Isso é com você. Você precisa decidir suas prioridades. O homem que falava com Cecília deu de ombros. O que é mais importante para você? Saber mais sobre sua filha ou não tocar no dinheiro do seu sobrinho? Pelo que entendi, ele não está exatamente precisando. E aliás, só chegou onde está hoje graças a você. Ou seja, chegou a hora de pagar a dívida.
E para isso eu tenho que mentir para ele. Cecília abaixou a cabeça. Digo que preciso do dinheiro para o meu tratamento. Ótima ideia, respondeu o homem com um sorriso frio. Soa convincente e lógico. Nós éramos amigos. Antes. Era tudo tão diferente. É muito difícil viver assim, com essa mentira. Ela respirou fundo antes de continuar, sua voz embargada. Quando você vai me dizer onde está minha filha? Passei tantos anos achando que ela estava morta. Mas, se ela está viva, eu preciso vê-la. Camila ficou paralisada. Filha! Eduardo havia contado a ela que sua tia teve uma bebê muitos anos atrás, mas que o parto foi complicado e prematuro demais. A criança não sobreviveu, e Cecília quase enlouqueceu com a perda. E agora isso? Então, a menina não morreu? Ou será que... O que estava acontecendo? E quem era esse homem? Por que ele estava exigindo o dinheiro de Cecília? Tudo a seu tempo, disse Fábio, balançando a cabeça. Se tudo correr como planejado, você vai vê-la. Mas só se fizer exatamente o que eu mandar. Ele cruzou os braços, seu tom de voz firme e ameaçador. Tem um prazo, 1,5 semanas. Você tem esse prazo para conseguir o dinheiro. Então, eu trarei as fotos dela. Algumas da infância e uma recente. Assim, você finalmente saberá como sua filha está hoje. Cecília levou a mão ao peito, ainda mais pálida. Seus olhos se encheram de lágrimas, e manchas vermelhas começaram a surgir em seu rosto. Isso é verdade? Sua voz tremia de esperança enquanto olhava fixamente para o homem à sua frente. Ele apenas concordou com um leve aceno de cabeça. Eu preciso ir agora, disse Fábio. Eu te acompanho pela saída dos fundos, respondeu Cecília rapidamente. Melhor evitar perguntas caso Eduardo volte. Isso mesmo, aprovou Fábio. Você tem que manter segredo absoluto. Ele lançou um olhar frio e ameaçador antes de continuar. Caso contrário, eu simplesmente desapareço. Você nunca mais terá notícias de sua filha. Nunca saberá seu nome atual, onde ela mora, onde trabalha. E acredite, depois disso será impossível encontrá-la. Eu não vou contar nada a ninguém, Cecília garantiu, quase sussurrando. Os dois desapareceram atrás da casa. Camila ficou parada no mesmo lugar, incapaz de se mover. Tentava processar tudo o que tinha acabado de ouvir. Era tão estranho, tão assustador. Não fazia sentido. Mas havia algo de que ela tinha certeza. Cecília estava desesperada. Isso não era encenação. E Fábio? Ele claramente exercia um tipo de poder sobre ela. Parecia manipulá-la, sabendo exatamente o que dizer para mantê-la sob controle. O efeito que ele causava era visível. Cecília empalidecia e corava ao ouvir suas palavras. Seu nervosismo era evidente. Se isso continuasse, Camila temia que, em breve, Cecília precisasse realmente de dinheiro para o tratamento. Então era isso. Cecília estava pagando a Fábio em troca de informações? Mas como ele sabia sobre essa suposta filha? A menina realmente sobreviveu? E se sim, onde estava essa mulher agora? Havia apenas uma pessoa com quem Camila sabia que podia contar para resolver isso: Eduardo. Ela precisava contar tudo a ele. Juntos, encontrariam um jeito de lidar com essa situação, porque era evidente que Cecília estava envolvida em algo perigoso. Nesse instante, a porta se abriu. Camila. Cecília recebeu com um sorriso, embora estivesse um pouco pálida. Camila fez o possível para disfarçar sua preocupação e agiu naturalmente. Trouxe um bolo para o café, disse animada, estendendo a sacola. As duas foram para a sala de estar e começaram a conversar sobre assuntos leves, o clima, novidades do dia a dia. Camila aproveitou o momento para olhar algumas fotos antigas de Eduardo, enquanto Cecília contava histórias engraçadas da infância do sobrinho. Pouco tempo depois, como Camila já havia imaginado, Eduardo chegou. E não estava sozinho. Ele trouxe consigo a irmã de Cecília, a tia Tânia. O encontro inesperado acabou se transformando em uma pequena reunião de família, cheia de afeto e tranquilidade. Que surpresa boa! Disse Cecília, animada. Achei que você fosse gostar de receber visitas, respondeu Eduardo, sorrindo. Camila também sorriu. Eu soube que ultimamente não tem se sentido bem, então quis aproveitar meu dia de folga para vir te ver.
Cecília abaixou o olhar por um instante, como se tivesse ficado desconfortável com aquelas palavras. Era natural. Ela precisava fingir que estava mais doente do que realmente estava, só para que Eduardo continuasse lhe dando dinheiro. E para uma mulher honesta como Cecília, isso devia estar sendo uma tortura. Camila sentia compaixão por Cecília e queria tirá-la daquela situação estranha o mais rápido possível. Ela e Eduardo ficaram no interior até o anoitecer e começaram a se preparar para voltar para casa já ao cair da noite. Voltaram dirigindo em carros separados. Assim que a porta de casa se fechou atrás deles, Camila não perdeu tempo. Precisamos conversar, disse com firmeza. Eduardo percebeu o tom sério na voz da esposa e concordou, atento. Hoje assisti novamente ao vídeo do nosso casamento, e uma cena me chamou muita atenção. Ele a escutou com atenção, sem interromper, absorvendo cada palavra. Quando ela terminou, ele apenas pediu para ver o trecho em questão. Os dois assistiram juntos várias vezes. Eduardo franziu a testa, pensativo. Alguma coisa está errada, murmurou Camila. E hoje, esse mesmo homem estava conversando com Cecília. Tenho certeza absoluta disso. Ele ficou em silêncio por um momento, depois balançou a cabeça lentamente. Vamos descobrir o que está acontecendo. Camila sabia que Eduardo não falava nada sem ter certeza. Ele sempre preferia agir a falar, e só compartilhava seus planos depois de tê-los pensado cuidadosamente. Mas ela confiava nele. Se disse que resolveria, então encontraria uma solução. Os dias passaram e o assunto não foi mencionado novamente. Camila tentou puxar conversa algumas vezes, mas Eduardo mudava de assunto. Ela entendeu a mensagem e decidiu dar tempo a ele. Então, numa noite, foi ele quem trouxe o assunto à tona. Assim que você me contou tudo, instalei uma câmera no quintal da Cecília. Camila arregalou os olhos. Sério? No dia seguinte, continuou ele. Mas não foi só lá. Também coloquei algumas câmeras nos postes de iluminação ao redor da casa, para ter uma visão da rua. E funcionou. Pegamos ele. Camila ergueu os olhos para Eduardo, surpresa. Hoje ele apareceu de novo. Ela sentiu um calafrio. E depois disso, Cecília me ligou pedindo dinheiro para novos remédios. Camila ficou boquiaberta. Então é isso. Ele está chantageando ela. Está arrancando o dinheiro da Cecília. Eduardo concordou. A expressão tensa. Ela já vendeu todas as joias. Eu fui ao único penhor da cidade e confirmei. Aposto que também entrega a ele a aposentadoria. Além disso, agora já tem dívidas com os vizinhos. Está pegando dinheiro emprestado para dar a esse desgraçado. Camila passou as mãos no rosto, angustiada. Isso é um desastre. O que vamos fazer? Como podemos impedir isso? Agora eu sei exatamente quem ele é. Peguei a placa do carro dele nas câmeras. Fiz uma pesquisa e identifiquei o dono. O nome dele é Fábio Alexandre Cruz. Agora que sei quem ele é, encontrá-lo não será difícil. Você vai até ele. Camila sentiu o coração acelerar. Eduardo a olhou nos olhos. Sim. E estou te contando exatamente quando e para onde vou. Quero que você saiba de tudo. Ele pegou o celular e mostrou a ela. Além disso, já te enviei todas as imagens da câmera. Elas estão no seu e-mail. Se algo acontecer, você terá provas. Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Isso me assusta, confessou em voz baixa. Esse homem parece perigoso. Eduardo a envolveu pelos ombros, tentando acalmá-la. Não se preocupe. Primeiro, eu não vou sozinho. E segundo, esse cara é só um golpista barato, tirando dinheiro de uma senhora idosa. Isso não é coisa de um criminoso perigoso, é só extorsão pequena. E com quem você vai? Camila perguntou, ainda apreensiva. O medo por Eduardo crescia dentro dela. Será que deveria ter contado tudo a ele? João vai comigo. João? Sim, ele trabalha diretamente com crimes de estelionato. Além disso, digamos que, de forma não oficial, vai me acompanhar para garantir que tudo corra bem. Camila concordou. Ela conhecia João. Ele era um grande amigo de Eduardo e também seu ex-colega de escola. Promete que vai tomar cuidado? Claro, não se preocupe. São só medidas de precaução. Não há nada com o que se assustar. Naquela noite, quando Eduardo saiu acompanhado de João para encontrar Fábio, Camila simplesmente não conseguia se acalmar.
Andava de um lado para o outro no apartamento, tentou ler, assistir a um filme, mas nada ajudava a distraí-la. Até ligou para Patrícia, sua melhor amiga, buscando algum alívio. Mas, como não podia contar abertamente o que estava acontecendo, a conversa foi curta e sem muito efeito. O tempo passava e nenhuma mensagem de Eduardo chegava. A preocupação só aumentava. Quando finalmente o telefone vibrou, Camila atendeu imediatamente. "Está tudo bem, meu amor." O tom de Eduardo era surpreendentemente leve, até animado. "Onde você está?" "João e eu estamos na delegacia. Esse tal Fábio Alexandre. Bom, digamos que ele já era um velho conhecido da polícia. Mas não se preocupe, deu tudo certo. Estamos apenas finalizando a papelada e depois vou para casa." Camila soltou um longo suspiro de alívio. O mais importante era que Eduardo estava bem. Ela já tinha imaginado os piores cenários possíveis, mas, no fim, ele estava são, salvo e até de bom humor. Parecia que, enfim, o problema estava resolvido. Mas agora sua curiosidade tomava conta. O que exatamente tinha acontecido? Que documentos Eduardo estava preenchendo? E, acima de tudo, Cecília estava realmente livre desse pesadelo ou ainda havia algo a ser resolvido? Eduardo chegou tarde. Estava visivelmente cansado, mas feliz. E, ao que tudo indicava, também um pouco bêbado. Ele se jogou no sofá, abriu um sorriso e olhou para Camila. Eduardo piscou para a esposa. Camila observava, esperando que ele começasse a contar o que tinha acontecido, mas ele parecia não ter pressa. "E então? Vai ficar em silêncio por quanto tempo?" Ela não se conteve e perguntou. "Me dá um segundo para respirar." Eduardo riu. "Você realmente tem um olhar afiado, hein? Reparou em tudo, não deixou passar nada. Com uma esposa dessas, esconder qualquer coisa é inútil." "Então não esconda." Camila rebateu, levando as palavras do marido como um elogio. "Me conta tudo logo." Eduardo se ajeitou no sofá e fez um gesto para que ela também se sentasse. "Certo, vamos lá. É uma história longa, mas interessante." Camila se acomodou ao lado dele, atenta. Fábio cresceu sem pai. Sua mãe, Regina, teve ele ainda jovem. Camila arqueou as sobrancelhas. "E daí?" "Daí que ela se formou como enfermeira e saiu da cidade pequena para tentar a vida na capital. Mas não deu certo. Para conseguir um bom emprego, precisava de contatos e experiência, e ela não tinha nenhum, nem outro. Então voltou para a cidade natal?" "Exatamente. Naquela época, o hospital da região estava precisando de gente no setor de maternidade. Não era o que ela queria, mas aceitou." Camila ouviu em silêncio enquanto Eduardo continuava. Mas Regina nunca se conformou com a vida simples. Ela queria mais. Sempre que podia, voltava para a cidade grande nos finais de semana. Ia a festas, baladas, sempre com a esperança de encontrar um homem rico que mudasse sua vida. Camila suspirou. "Deixa eu adivinhar. Ela odiava o trabalho?" Eduardo concordou. "Exatamente. Não gostava da rotina, não se importava com os pacientes, fazia tudo de qualquer jeito." Certa noite, a jovem enfermeira conheceu o que parecia ser o homem dos seus sonhos. Alto, elegante, bem vestido e dirigindo um carro importado caro, Regina notou tudo isso de imediato. Conversaram, dançaram, e ele a convidou para dar uma volta pela cidade. Naquela noite, tudo pareceu perfeito. Mas, quando o dia amanheceu, o homem sequer pediu o número de telefone dela antes de se despedirem. Regina, que tanto sonhava com o romance que mudaria sua vida, ficou frustrada. Ele falava palavras bonitas, a olhava com fascínio, como se estivesse realmente encantado por ela. Ela tinha certeza de que tudo aconteceria como sempre sonhou. Mas nada saiu como esperado. O homem a deixou no terminal rodoviário depois que ela mencionou que precisava pegar o ônibus da manhã. Poderia ter se oferecido para levá-la até sua cidade, mas não o fez. Poderia ao menos ter pedido o telefone dela, mas também não fez isso. Regina ficou sem reação. Não era assim que ela imaginava a despedida. E talvez por isso, também não tomou a iniciativa de lhe dar seu contato. Ele foi embora. E ela nunca mais o viu. Nos dias seguintes, Regina tentou encontrá-lo. Voltou àquela mesma boate, perguntou aos frequentadores, ao segurança da entrada. Ninguém sabia quem ele era. O barman foi ainda mais direto. Nunca tinha visto aquele homem ali antes. Ou seja, ele poderia ter estado ali por acaso. Talvez nem fosse daquela cidade.
Provavelmente era alguém de passagem. Regina ficou chateada no início, mas logo voltou à sua rotina: trabalho, festas, baladas e a busca por um novo príncipe encantado. O homem do carro importado tinha desaparecido, e a jovem enfermeira entrou em desespero quando descobriu que estava grávida. Ser mãe nunca tinha feito parte dos seus planos. Primeiro, porque ainda era muito jovem. Queria se divertir, sair, aproveitar a vida, e não cuidar de um bebê. Segundo, porque sua situação financeira não era nada estável. Morava na casa da família, que precisava de reformas, e seu salário mal cobria seus próprios gastos. Agora, teria mais uma boca para alimentar. E além disso, Regina não tinha ninguém para ajudá-la a criar o filho. Mas o pior de tudo era o terceiro motivo. Trabalhando na maternidade, via todos os dias o quanto as mães sofriam no parto e nos primeiros meses com os bebês. Não queria passar por isso. Ela chegou a pensar em interromper a gravidez, mas suas colegas de trabalho a convenceram do contrário. Disseram que poderia ser perigoso para sua saúde. Além disso, a diretora do hospital se ofereceu para ser madrinha do bebê e prometeu que Regina receberia uma boa bonificação para conseguir se manter enquanto não voltasse a trabalhar. Foi assim que Regina se tornou mãe. E para sua surpresa, o bebê era lindo. Tinha enormes olhos azuis, sobrancelhas expressivas e cachinhos claros que pareciam saídos de uma ilustração antiga. Desde cedo, todos diziam que ele poderia ser modelo. Regina gostava de ouvir esses elogios. E o mais inesperado de tudo foi o carinho genuíno que começou a sentir pelo filho. No início, ela duvidava que fosse se apegar tanto ao bebê, mas isso aconteceu naturalmente. Os colegas de trabalho, vizinhos e amigos realmente a apoiaram. Deram a Fábio roupas infantis de excelente qualidade. Não eram roupas usadas de qualquer jeito, mas peças praticamente novas. Além disso, algumas amigas se ofereciam para cuidar dele quando Regina precisava de um tempo livre. Regina conseguiu uma vaga na creche para Fábio o mais rápido possível, para que pudesse voltar logo ao trabalho. Eles levavam uma vida simples, mas estável. Não havia luxo, mas também não passavam necessidade. Com o tempo, Regina aceitou sua realidade e parou de sonhar com uma vida glamourosa e sem preocupações. Mas Fábio, quanto mais crescia, mais tinha certeza de que aquele lugar não era para ele. Ele se via como um jovem bonito e inteligente demais para ficar preso a uma cidade pequena. Acreditava que seu destino era estar em grandes metrópoles, São Paulo, talvez o Rio de Janeiro. Sonhava com roupas e sapatos de grife, carros luxuosos, um apartamento espaçoso e moderno. Queria frequentar clubes exclusivos, conhecer gente influente. Queria tudo, sem precisar se esforçar para conseguir. Quando chegou à adolescência, os conflitos com a mãe começaram a se tornar frequentes. Regina insistia que ele precisava estudar, trabalhar, se dedicar. Mas Fábio discordava. Estava convencido de que trabalho era coisa para tolos. Um jovem como ele, bonito e esperto, certamente encontraria um jeito mais fácil de conseguir dinheiro. E assim começou sua busca por atalhos. Ainda no ensino médio, se envolveu com uma suposta empresa que parecia ser legítima. O trabalho dos estudantes contratados era fazer ligações e convencer as pessoas a acessarem um determinado link. Fábio não via problema nisso. Antes de começarem, receberam um rápido treinamento dos supervisores. O treinamento era conduzido por um jovem que Fábio nunca viu pessoalmente, só falava com ele por telefone. A instrução era simples: conduzir a conversa de forma convincente para que a pessoa do outro lado da linha acessasse um link específico. O início do diálogo variava. Às vezes, Fábio se apresentava como funcionário de uma instituição financeira. Outras vezes, fingia ser de um órgão governamental, como a Receita Federal ou até mesmo a polícia. O objetivo era sempre o mesmo: pressionar a pessoa até que ela clicasse no link. Se conseguisse, era elogiado pelos supervisores. E melhor ainda, seu pagamento aumentava. O que acontecia depois com as pessoas que caíam no golpe? Fábio não sabia. E para ser sincero, nem queria saber. Assim como nunca se preocupou em descobrir quem eram, de fato, os supervisores ou quais eram seus reais interesses. Para ele, o que importava era que o dinheiro caía regularmente em sua conta. Então, fazia o seu trabalho com dedicação. Até que um dia, logo após o fim das aulas, 2 homens o abordaram na saída da escola. Um deles usava uniforme policial. O outro, roupas civis. O segundo abriu uma carteira e mostrou a identificação: Major da Polícia Civil. Fábio nem teve tempo de reagir.
Foi levado imediatamente para a delegacia. Pouco depois, Regina chegou esbaforida, em total desespero. A polícia havia desmantelado a quadrilha de estelionatários. Mas os verdadeiros chefes do esquema escaparam. Na verdade, nem sequer foram identificados. Já Fábio, esse foi rapidamente responsabilizado. O que o salvou, na época, foi o fato de ainda ser menor de idade. Faria 18 anos apenas no mês seguinte. Mesmo assim, Regina teve que gastar todas as suas economias com o advogado. Era o dinheiro que ela tinha juntado para pagar a faculdade do filho. Ela sabia que Fábio jamais conseguiria entrar em uma universidade pública por conta própria, então havia aberto uma conta para guardar o valor necessário. Mas agora, aquele dinheiro foi gasto em outra coisa. No final, Fábio saiu dessa apenas com um grande susto. Não foi algo tão simples, mas poderia ter sido muito pior. Depois do incidente, ele ficou mais cauteloso. Entendeu que golpes como aquele podiam ser extremamente perigosos. Mas não desistiu do sonho de enriquecer sem esforço. Quando terminou o ensino médio, não tentou entrar em nenhuma faculdade. Regina insistiu para que ele repensasse. Chorou. Disse que estava disposta até a fazer um empréstimo para pagar os estudos do filho em uma instituição particular. Mas Fábio, que agora se sentia independente e dono da própria vida, tinha outros planos. Ele não pretendia perder anos estudando. Decidiu ficar na cidade grande e procurar um caminho mais rápido para alcançar seus objetivos. Primeiro, conseguiu um emprego como garçom em um bar. Observava os clientes, fazia contatos. Depois, por um tempo, tentou a sorte em outro ramo. Fábio se tornou amante de uma mulher rica e mais velha. Foi então que, pela primeira vez, experimentou o que era viver com luxo. Mas a ilusão não durou muito. O marido da mulher descobriu tudo, e quando isso aconteceu, Fábio se meteu em uma grande encrenca. Escapou por pouco. Depois disso, passou a viver de bicos, conseguindo dinheiro aqui e ali. No entanto, nunca mais teve problemas com a lei. O susto que levou aos 17 anos o deixou mais cauteloso. Ele sabia que não podia se arriscar tanto novamente. Ainda assim, Fábio queria mais. Sonhava com uma vida de riqueza, mas o tempo passava, e nada do que ele tentava parecia levá-lo até lá. Isso o irritava profundamente. De vez em quando, voltava à cidade pequena para visitar a mãe. Regina ficava sempre feliz em vê-lo. A casa dela era o porto seguro de Fábio. Ali, ele podia descansar, recuperar as energias, comer uma boa refeição e dormir em uma cama limpa e confortável. Era como uma estação de passagem antes de partir para a próxima tentativa de dar um grande golpe. Regina, por sua vez, sentia um misto de amor e tristeza pelo filho. Ela se preocupava com o fato de Fábio nunca ter conseguido se estabelecer na vida. E de alguma forma, sentia que a culpa era dela. Talvez tivesse falhado como mãe. Talvez não tivesse dado a ele a educação correta. E Fábio sabia exatamente como explorar esse sentimento. Ele manipulava a culpa da mãe com perfeição. Regina o perdoava por tudo, entregava a ele seu último dinheiro e o apoiava sempre, tanto emocionalmente quanto financeiramente. E foi em uma dessas visitas que Fábio, completamente sem dinheiro e desesperado, ouviu uma conversa que chamou sua atenção. Regina pensava que o filho, que tinha chegado muito tarde na noite anterior, ainda estava dormindo. Ela estava na cozinha com uma vizinha. Tomavam chá e conversavam, como faziam com frequência. O assunto era uma mulher chamada Lorena. Fábio se lembrava vagamente dela. Tinha mais ou menos a mesma idade que ele, morava na rua de trás. Ela e o marido estavam juntos há muito tempo e sempre sonharam em ter filhos. Mas nunca conseguiam. Até que, finalmente, Lorena engravidou. Só que os gêmeos nasceram prematuros e não sobreviveram. Era sobre essa tragédia que Regina e a vizinha conversavam. Suspiros, lamentos, expressões de compaixão. Foi como aquela outra história, comentou Regina, pensativa. Aconteceu na época em que eu estava de plantão. O Fábio tinha a mesma idade que os bebês dela teriam agora. Você fala daquela mulher que perdeu a filha no parto? Sim, dela mesma. Ah, eu lembro. Todo mundo falava sobre isso naquela época. Eu estava de plantão quando ela deu à luz, continuou Regina. Era uma mulher tão boa. Cecília era o nome dela. Fábio prendeu a respiração. Cecília? Eu a conheço, disse a vizinha. Ela morava em uma vila próxima daqui. Já era casada há muitos anos, e ela e o marido sonhavam com um filho. Mas Deus nunca os abençoava com essa graça.
Ela balançou a cabeça com pesar. Até que, de repente, aconteceu o milagre da gravidez. Mas o corpo não mente. A idade avançada e os problemas de saúde complicaram tudo. Regina suspirou. A menina nasceu prematura. Era cedo demais. Não houve como salvá-la. Fábio estreitou os olhos. Algo naquela história parecia interessante. Muito interessante. A bebê era muito frágil. A situação lembrava bastante a da Lorena. Que pena dessa mulher, murmurou a vizinha, pensativa. É verdade o que dizem, que ela enlouqueceu depois do que aconteceu. Regina confirmou com um aceno discreto. No começo, ela culpava todos nós. Dizia que a filha dela havia sobrevivido, que a entregamos para uma família rica em troca de dinheiro. A vizinha regalou os olhos. Você está falando sério? Completamente. Ela acreditava nisso de verdade. A mulher suspirou, balançando a cabeça com pesar. O choque foi grande. Quando uma pessoa não aceita a realidade, a mente tenta criar uma versão mais suportável. Dá para entender. Sim. Mas e depois? O que aconteceu com ela? Cecília teve alta do hospital, mas por muito tempo continuou acreditando que sua filha ainda estava viva. Chegou a procurá-la. Meu Deus! Ainda mais porque, depois de tudo isso, o marido dela deixou por outra mulher. A vizinha regalou os olhos novamente. Sério? Sim. E a outra engravidou logo depois. Ele foi embora para ficar com ela. Que golpe cruel. Verdade. Talvez por isso Cecília tenha se agarrado tanto à ideia de que sua filha estava viva. Era sua última esperança. A vizinha suspirou outra vez. Pobre mulher. Pois é. Mas o tempo passou. A irmã dela faleceu, deixando um menino pequeno para trás. Cecília o criou como filho. Talvez esse sobrinho tenha salvado a sanidade dela. Provavelmente. Por um instante, as duas ficaram em silêncio. Por fim, a vizinha suspirou outra vez, com um olhar melancólico. É uma história muito triste. Muito. Mas, pelo menos, Cecília conseguiu seguir em frente. Ainda mora naquela vila, mas o sobrinho cresceu, se tornou um bom homem e foi para a cidade grande. Fábio parou de ouvir. Seus pensamentos estavam a mil. Cecília nunca tinha esquecido a filha. Talvez houvesse uma oportunidade ali. Uma chance de transformar essa história em algo muito lucrativo. Um plano começou a se formar na cabeça de Fábio. E se ele encontrasse Cecília, sondasse a situação e explorasse a antiga convicção dela de que a filha ainda estava viva? Era uma mina de ouro. Se a enganasse direitinho, poderia arrancar dinheiro dela por um bom tempo. Bastava dizer que a filha tinha sobrevivido e ir revelando as informações aos poucos. E foi exatamente isso que ele fez. Depois de investigar melhor a vida de Cecília e planejar todos os detalhes, Fábio apareceu na casa dela com uma notícia bombástica. Ele sabia onde estava sua filha. Agora, já era uma mulher adulta. E foi assustadoramente fácil. Cecília acreditou de imediato. Apegou-se à mentira que Fábio lhe ofereceu sem questionar nada. Passou a entregar dinheiro a ele sem resistência alguma. Mas, quando suas economias acabaram, foi além. Inventou que sua doença cardíaca havia se agravado e começou a pedir dinheiro ao sobrinho. Também pegava empréstimos com os vizinhos. Exatamente como Fábio havia previsto. Ele sabia que Eduardo morava na cidade grande e ganhava bem. E sabia que ele nunca negaria dinheiro à tia para comprar remédios. Foi assim que Fábio garantiu um fluxo constante de dinheiro. Não eram milhões, claro, mas era o suficiente para viver sem precisar se esforçar. E era tão fácil que ele mesmo mal conseguia acreditar. Cecília morria de medo de perder o contato com a suposta filha viva, e por isso, não contou nada a ninguém. Mas arrumava dinheiro regularmente. Enquanto isso, a ambição de Fábio só crescia. Ele se sentia verdadeiramente feliz. Finalmente tinha encontrado um jeito fácil de ganhar dinheiro. Já até fazia planos para o futuro, pensando em expandir sua tática. Afinal, quantas outras mulheres poderiam ter passado por uma história parecida? Poderia transformar isso em um negócio. Mas então, certa noite, a polícia bateu à porta do apartamento de Fábio. Ele negou tudo, claro, mas não havia mais como escapar. As gravações de áudio e vídeo falavam por si. E no fim, Cecília finalmente deu seu depoimento. Foi obrigada a aceitar a verdade. Sua filha realmente não sobreviveu ao parto. Depois de tantos anos, teve que encarar essa realidade e se conformar de vez.
Meu Deus, murmurou Camila, depois de ouvir toda a história. Como tudo se resolveu tão rápido? Eduardo suspirou. Na verdade, o caso ainda não está encerrado. O processo só está começando. Ele fez uma pausa antes de continuar. Mas pelo menos já está claro que Fábio não tem nenhuma chance de sair impune. E Cecília? Ela realmente depois? Sim. Trouxeram ela até a delegacia. Tudo isso não poderia passar sem consequências para Cecília. Ela deve estar em um estado terrível agora. Eduardo concordou. Ela está bem, mas segue sob cuidados médicos. A pressão dela subiu muito. O que não é surpresa, murmurou Camila. Exato. Além do estresse que qualquer pessoa sentiria, ela realmente tem problemas cardíacos. Ele respirou fundo antes de continuar. Por isso, decidiram deixá-la internada por precaução. Está sendo monitorada pelos médicos. Amanhã, eu a busco, e ela fica conosco por alguns dias. Ela concordou? Claro. Eduardo sorriu para a esposa. E você foi incrível. Salvou minha tia e ajudou a impedir esse golpista. Não sei se fui eu. Claro que foi. Se não fosse por você, eu jamais teria prestado atenção nisso. E Fábio? Não vai pegar uma pena muito longa, mas agora está sob vigilância. Não poderá mais aplicar seus golpes tão facilmente. Camila suspirou. Tudo isso começou só porque eu resolvi assistir ao vídeo do nosso casamento em um dia de folga. Eduardo riu e a envolveu em um abraço caloroso. Se você gostou, não esqueça de demonstrar seu apoio clicando no botão de curtir. Para você é só um clique, mas para mim, significa muito. Muito obrigado por acompanhar a história até o fim. Um grande abraço e nos vemos na próxima história.